Graça e paz a vós todos, uma excelente noite a cada um de vocês. Espero encontrá-los felizes por mais um dia vivido com muita intensidade, como se fosse o melhor dia da vida de cada um de vocês. Pois é assim que eu penso, é assim que eu vivo cada dia como o meu melhor. Não foco no resultado, não me preocupo como será, já é. Isso é viver por fé, não por vista. Querido, o tema de hoje, neste domingo à noite, é: o governo é do Espírito. O Senhor é o Espírito. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Paulo escreve aqui, ou se dirige aos irmãos de Corinto, dizendo para todos ali que eles deveriam pensar da mesma forma, do mesmo jeito, porque estava ocorrendo divisões ali entre os irmãos. Ele diz assim: a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. E no 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo, porventura, dividido? Foi Paulo que foi crucificado por cada um de vocês? Ou foste vós batizados em meu nome? Esses versículos aqui, esse texto aqui, essa palavra, ela se encaixa também nos nossos dias. Quando eu me refiro aos nossos dias, eu me reporto depois da cruz. Quando, naqueles dias de Paulo, o que acontecia, isto vem também acontecendo de gerações em gerações, de séculos em séculos. Não tem sido diferente também nos nossos dias. Há divisões. As pessoas estão muito voltadas para a religião. Elas são religiosas, pegadas às placas denominacionais, às instituições religiosas. Cada dia surgem um novo nome, um novo templo, uma nova placa. E assim as pessoas vão vivendo também como nos dias de Paulo. Hoje, a gente sabe que muitos dizem: eu sou da aspas. Quando eu me refiro igreja, eu estou abrindo sempre aspas, porque não existe mais essa questão de dar de chamar os templos de igrejas, entendeu? Isso é um costume que vem de geração, de tradição, né? Então existem pessoas que elas dizem assim: eu sou da igreja
do pastor fulano, o meu pastor é cicrano, o meu é beltrano. Eu amo a minha denominação, eu nasci nela, vou morrer nela. As pessoas, elas se apegam muito a isto. Para elas não existe religião sem templo, sem uma liderança. Para elas não existe servir a Deus sem ser uma pessoa religiosa, porque é isso que eles são. Então, um organismo vivo, porque nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo. Então, como organismo vivo, nós não temos governo humano. Não há um senhorio sobre as nossas vidas, porque nós somos espirituais. Não somos carnais. Então, a unidade, ela deve sempre prevalecer. Por isso, que nós, que temos o entendimento, dizemos sempre, nós somos todos iguais. Não vemos ninguém mais do que quem quer que seja. Não existe nenhum homem simples mortal com autoridade sobre as nossas vidas. O governo é do Espírito. O Senhor é o Espírito. O apóstolo Paulo dos gentios diz que assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Dos pés à cabeça chama-se corpo, composto de vários membros. Assim também, Paulo nos seus dias dizia com respeito a Cristo, Paulo diz, pois somos um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Paulo nos seus dias dizia, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Assim sendo, todos nós somos corpo de Cristo. E cada um de nós individualmente é membro desse corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, cada um tem uma função destacada e importante no corpo, mas nenhuma função é melhor ou é mais do que a outra. A mão tem a sua importância no corpo, assim como os pés, os olhos, o nariz, a boca, cada um dentro daquilo que tem que fazer, tem a sua importância. Então Paulo compara isso dizendo, assim sendo, também Cristo em nós. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que chega ao seu conhecimento que havia entre eles o que? Dissensões, contendas, que havia divisões. Não tem sido diferente, querido, dos nossos dias. A melhor coisa que eu fiz foi romper com o sistema religioso. Se eu tivesse tido, lógico que é tudo no tempo de Deus, esse entendimento lá atrás, há 30, 40 anos, teria sido para mim uma riqueza, porque eu estaria já há mais tempo reinando em vida, me submetendo como filho de Deus ao Espírito, e não servindo aos homens com seus preceitos, com seus achismos, me submetendo aos rudimentos da lei de Moisés que existem ainda dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo
aos irmãos de Roma, no capítulo 12, nos versículos 4 e 5, ele diz: assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muito, somos um só corpo nele, mas individualmente somos membros um dos outros. Tem que haver uma unidade. É o que não existe dentro desses lugares. Aos Colossenses, Paulo diz assim: eu me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo diz isso. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o que acontece? Alimenta. Não é isso que nós fazemos? Quando despertamos, nos preocupamos com a primeira refeição. Ao meio-dia, com a segunda refeição. E já na noite, com a terceira refeição. Cuidando e alimentando do corpo. E dele cuida, como Cristo também faz com a igreja. Paulo diz: pois somos membro de quê? Do seu corpo. Era esse ensinamento, era essa doutrina, era essa visão que Paulo estava tentando passar para os irmãos ali de Corinto. O que Paulo estava querendo dizer para eles ali: o cabeça é ele. Que é a igreja, para que em tudo tenha a supremacia. Então, nós somos espirituais. Como espirituais que somos, nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Como então se sujeitar a homens? Se submeter a homens simples mortais? Quando cada um, à medida que realiza a sua função, cresce em edificação e a si mesmo em amor, a igreja de Cristo, que é invisível, ela não é física, mas eles dizem que o templo é a igreja. Eles precisam de um templo, eles têm que ter um pastor, eles têm que ter ritos, eles têm que ter liturgia, fazer todo esse conjunto para que possa, segundo eles, estarem adorando a Deus, buscando a Deus, agradando a Deus, servindo a Deus. É assim que eles enxergam, é assim que eles se veem. Mas nós somos um organismo, não uma organização. E como eu disse, como organismo que somos, o nosso governo não é humano, o nosso governo é do Espírito. O Senhor é Ele quem nos dirige, quem nos orienta. Somos conduzidos por Ele em amor. Então, a igreja não é física, ela é espiritual, ela não é carnal. E o que é que nós vemos dentro dessas sinagogas? O que é que nós vemos dentro desses templos feitos pelas mãos dos homens que Deus não habita? Como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 48.
Como espirituais que somos, não nos sujeitamos a homens, mas eles se sujeitam a homens. Não temos esses simples mortais como senhores de nossas vidas. Isso tínhamos quando lá estávamos com o véu posto sobre o rosto, sem o entendimento, sem essa revelação. O que é que Paulo diz quando ele escreve aos irmãos em Efésios? Há um só Senhor, um só pastor, se é que tem, como eles lá têm, né, a figura de um simples mortal como pastor. O nosso pastor é ele. Paulo diz, há um só Espírito, um só batismo. Então nós percebemos que nos ensinos de Paulo, que recebeu a revelação desse evangelho da graça de Deus, ele fala em unidade. Em unidade. Se eu digo que somos todos iguais, há unidade. Se eu digo que nós não temos governo humano, há unidade. Se eu digo que o Senhor é o Espírito, é a unidade. A unidade deve sempre prevalecer. Tudo para o louvor da sua glória. Então esta palavra eu tenho hoje, Deus tem colocado essa palavra hoje no meu coração, na minha mente, para trazer a cada um de vocês. Ele é único, Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo e de todos. É a Ele que nós nos submetemos. Reconhecemos a sua primazia. Reconhecemos que todo o poder é dele, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então, nos dias de Paulo, ele encontrava essa situação ali na igreja de Corinto. Contenda, dissensões, um dizendo eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É o retrato dos dias atuais, desses dias que nós estamos vivendo. E cada vez isso avança mais, cresce mais. Os homens com suas ganâncias, com seus interesses, com suas conveniências, esses homens inescrupulosos, avarentos, que estão buscando primazia, viver o melhor dessa terra, satisfazer seus interesses e suas conveniências. Com isto, eles aprisionam os filhos de Deus. Isso chama-se cargas, isso chama-se fardos, isso chama-se julgos sobre os filhos de Deus. Agora, quando o entendimento vem, as pessoas abandonam. Elas deixam de ser carnais, de serem meninos espiritualmente falando, deixam de ser alimentadas com leite e passam a ser alimentados com esta palavra da verdade, com um alimento sólido. Esta palavra que liberta, que nos traz uma liberdade plena no Espírito. Então, se você ouviu essa palavra, reflita, pense, a fé vem pelo ouvir. O entendimento quem dá é o Espírito Santo, somente Ele dá. Se você ainda continua religioso, se você continua ainda debaixo dos rudimentos, fazendo obras, fazendo tudo isso que você vem fazendo ao longo dos anos, você não está agradando a Deus, você está servindo a homem, você é um carnal, você vive e anda na carne, e com isto vive na prática da concupiscência da carne. Você não consegue discernir o que é espiritual, porque o mundo de Deus é espiritual.
Você entende o que Paulo quis dizer? Buscai as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas desse mundo espiritual de Deus. Somente os espirituais é quem buscam, é quem vive nesse mundo espiritual de Deus. Apesar de que quem lá está pensam que estão vivendo esse mundo espiritual de Deus, como nós pensávamos. Mas o véu foi tirado. A mente não está mais cauterizada. Nós despertamos porque éramos mortos espiritualmente falando. E hoje nós estamos aqui vivos, como um organismo, pronto para entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, reinando em vida, descansando tão somente nele e avançando cada vez mais no conhecimento. Então, forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva, dê um like, não custa nada. Faça isto. Visualizou, like. Um beijo no seu coração. Se sinta abraçado por mim. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles.